reformulação que já começou no ataque do Palmeiras. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Flamengo, que decidiu abrir os cofres para contratar um dos grandes craques do Palmeiras, embora não entre em campo. João Paulo Sampaio é absolutamente decisivo na história recente alviverde. O gerente das categorias de base do Palmeiras, que havia sido contratado em 2015, já garantiu 1 bilhão e 800 milhões de reais com vendas de atletas formados na base do clube desde 2015. E é em busca desse cara que o Flamengo está disposto a gastar um caminhão de dinheiro. O rubro-negro já concordou em pagar a multa rescisória que o João Paulo Sampaio tem com o Palmeiras de 2 milhões de reais. Ele prometeu também um belo aumento salarial muito maior do que seus vencimentos. E olha que o João Paulo Sampaio já é o executivo de futebol mais bem pago do país, ganhando algo na casa dos 400 mil por mês. O que o João fez? Levou a proposta para Leila Pereira e está aguardando um posicionamento da presidente. Para Leila seria péssimo perder uma das suas principais estrelas para o grande rival do Palmeiras nos últimos anos. E para piorar essa situação, a proposta acontece no momento de fragilidade do Anderson Barros. E aí a gente precisa voltar num tempo um pouquinho para lembrar que o João Paulo Sampaio tinha uma promessa feita pelo Gagliotti e pela Leila Pereira de que em breve ele seria o diretor executivo de futebol do time principal. Isso nunca aconteceu. E agora pode pintar uma situação como a seguinte: o João Paulo fala: Leila, eu tenho essa proposta do Flamengo, em que se eu for para lá eu vou trabalhar na base, mas vou ter autonomia para dividir as funções com o José Boto, que é um dirigente português que vai ser contratado como diretor executivo de futebol. Se você não me promover para o time principal do Palmeiras, eu vou acabar aceitando essa oferta do Flamengo. Essa conversa ainda não aconteceu, mas é algo absolutamente plausível, até porque o João Paulo aguardava, esperava, ansiava por essa chance no time principal. O Anderson Barros está bastante pressionado e a demissão pode acontecer. Próximos dias vão ser absolutamente decisivos e eu prometo estar aqui para te atualizar sobre tudo que está rolando. Combinado? Para a reformulação no Palmeiras, e essa reformulação está começando pelo ataque. Dudu terá seu contrato rescindido nas próximas horas e será jogador do Cruzeiro. Lázaro também não fica, o jogador está sendo devolvido para o Almeria da Espanha. O Palmeiras até tinha a possibilidade de permanência do atleta por mais 500 mil euros. O Palmeiras optou por não ficar com o Lázaro. O Rony corre enorme risco de sair, basta que alguém esteja disposto a cobrir aquilo que o Palmeiras gastou para contratá-lo, 6 milhões de euros. Flaco Lopes não terminou a temporada em alta, mas deve acabar ficando pela característica centroavante que cabeceia bem. Não é tão simples encontrar um jogador dessa função. Thales e Luigi, atletas que fazem muito bem e têm excelentes números nas categorias de base, devem ser promovidos ao time principal para a próxima temporada. E a partir daí começam as especulações e a busca por reforços. Já havia contado para vocês em primeira mão que Facundo Torres era o nome dos sonhos, o ponta uruguaio está muito perto de ser contratado, o negócio deve ser fechado na casa dos 12 milhões de dólares. Também especularam a chance de Gabriel Jesus ser contratado. E o técnico do Arsenal, o Mikel Arteta, respondeu que não faz sentido imaginar o Gabriel Jesus saindo do Arsenal. Apesar da fase ruim, o Arteta ainda chega a dizer, abre aspas, todos os atacantes passam por fases e momentos. Essa do Gabriel ficou grande. Aconteceram muitas coisas, como lesões, mas a sua atitude tem sido muito boa, como sempre foi. Vamos tentar ajudá-lo a superar essa situação o mais rápido possível. Fecha aspas. Você, torcedor do Palmeiras, gostaria que quais jogadores fossem contratados? Mas que o João Paulo gostaria de se sentir mais valorizado nesse sentido, não tenha dúvida. Por quê? Eu sei que no Palmeiras, tá? O João Paulo Sampaio tem algumas ideias que divergem em termos de futebol, do que pensam Anderson Barros, do que talvez pense o Abel Ferreira, e que isso, em algum momento, poderia gerar algum certo conflito. Por quê? Porque o João Paulo está lá na base, com autonomia na base. Ele não está ligado nesse dia a dia do futebol. Então, na base, como é mais barato de você fazer investimentos e contratar, investimentos que eu digo é captar jogadores, ele tem quase que uma chave, porque pouquíssimas vezes, quase que às vezes nenhuma, ele fez o Palmeiras despender valores para contratar jogador da base. Foram raríssimas vezes. O último agora é esse menino do Fluminense, né, que é um camisa 10. Até me falhou o nome dele, peço desculpas aqui, que é tanta coisa aqui, gente, mas ele é o menino que falam que poderia substituir o Paulo Henrique Ganso. Mas foram raras vezes. Então, ele trabalha muito mais nisso aqui, ó, no blá blá blá, na prospecção de mercado pelos contatos que ele tem, nas promessas de
estrutura que ele dá para a garotada, nos projetos que ele tem da base, e obviamente no case que a base do Palmeiras que é muito sucesso, né? Uma base que ela tem revelado muitos nomes e dado muita estrutura. Então o João Paulo trabalha quase que sozinho. E nunca foi colocado para ele, até onde eu sei, porque alguns dizem que não, ele nunca quis assumir o profissional. Ele nunca foi cogitado para estar no profissional. Porque existe uma autonomia do Abel dada ao Anderson Barros. E como existe essa autonomia do Abel dada ao Anderson Barros, que é um cara que não é uma figura que bate de frente, que vai na leila, que vai gerir conflitos, digamos assim, que vai gerar conflitos em relação à política de contratações, e é um cara ali mais pro dia a dia, o Abel tá satisfeito, a Leila mais ainda porque ele não atrapalha muito, e com isso o João Paulo fica no lugar dele. Porque o João Paulo tem o perfil, até porque ele foi trazido pelo Alexandre Matos. Vocês viram como é que é o João Paulo? O João Paulo deu entrevistas recentemente. Como é que é a linha de pensamento do João Paulo? Ele é um cara bocudo. Ele fala mesmo. Inclusive, o João Paulo falou do Estevão. E o que o João Paulo falou do Estevão? Que o Estevão é camisa 10, não é nem ponta. Que hoje, treinadores do Brasil têm a mania de pegar o camisa 10, que é driblador, e colocar na ponta. Como que dizendo, porra, Abel, você tá jogando o moleque na ponta, sendo que ele é 10. Vocês entenderam? Parece bobinho, mas não. São ideias de futebol que talvez possam gerar conflito. Então nunca houve esse interesse, apesar de tudo bem, o Abel conversar com o João Paulo sobre a garotada e tal, mas muitos outros garotos da base do Palmeiras já foram colocados à disposição do Abel e que acabaram não subindo, e que o João Paulo teve que fazer um negócio com a molecada meio que a contragosto. Porque alguns ele enxergava com talento suficiente também para ir para o profissional. Um deles, o Pedro Lima, que era tido como um craque da base, que o Palmeiras teve que fazer N negócios para emprestá-lo com o Norwich, etc e tal, e que não teve essa oportunidade no Palmeiras. O Gilberto, lateral direito, por exemplo, é um outro jogador, em que o Palmeiras, ele carece de ter uma promessa vinda da base na lateral direita, até para ser uma opção ao Mike. O que ele fez? Renovou com o Marcos Rocha. Como é que o diretor da base se sente formando um jogador que é tão talentoso na base, que pode ser um futuro lateral aí para o Palmeiras, e o clube contratando o Giai, que tudo bem, me parece um bom jogador de fato, eu pelo menos do pouco que vi do Giai gostei, alguns podem não gostar, mas eu acho que ele tem bola. Mas você imagina, pô, o Palmeiras vai lá e paga 7 milhões no lateral da Argentina, tudo bem, da seleção de base e tal. O Palmeiras vai lá e tem o Mike, mas machucado e tal, e aí quando precisa ter uma opção, renova com o Marcos Rocha com 30 e 500 milhões de anos juntos. Porra, é complicado. O cara da base fala, pô, então pra que eu tô formando lateral, vocês estão renovando com um cara que tá todo mundo vendo que não tem condição? Ou então esse volante Patrick que é ótimo? Ou então por que voltou com o Luigi? O moleque subiu, fez gol contra o Flamengo e tem que voltar pro Sub-20, a troco do quê? O cara do Sub-20, o cara da base, que vê o moleque ascender ao profissional e já fazer gol e começar a trabalhar bem, ele quer que ele já fique lá, pra quê? Pra desovar outras oportunidades, pra subir, pra subir um Eric Belé, pra subir, sei lá, um centroavante do Sub-17, pra ele começar a movimentar mais o mercado dele, senão a base fica estagnada. Pô, sobe quase ninguém. Aqueles que estão no profissional que eram da base já passaram do tempo e não deram nada. Pô, vamos começar a reagir. Então o trabalho do cara começa a ficar um pouco mais minado, né? Então essa história do João Paulo ir ao Flamengo pode ser o respiro, o refresco que ele espera ter agora para mostrar o trabalho dele nessas duas frentes. Trabalhar a base junto com o profissional diretamente. E pode acontecer. E para mim, se isso acontecer, é uma das maiores derrotas do Palmeiras, que já perdeu o Cícero para a CBF. E se perdeu o João Paulo para o Flamengo, para um rival direto, para mim, olha, sinceramente, é passível de muito protesto da torcida e tem que fazer mesmo. Tem que protestar demais. Porque aí é definhar, porque aí é fechar as portas do planejamento que o Palmeiras, a gestão do Paulo Nobre e do Gagliotti construíram. Principalmente porque esses caras chegaram com o Paulo Nobre. Não foi nem com o Gagliotti, com o Paulo Nobre.
Aí é aquela coisa, eu vou tirar de cena qualquer referência a 2015, essa coisa babaca, pequena, tacanha, estúpida, estapafúrdia, que é o que permeia a mente desses que hoje dirigem o Palmeiras. E que viraram muitos de lado quando estavam no lado do Paulo. Né? Por interesses políticos bizarros e obscuros. Então a perda do João Paulo para o Palmeiras seria uma bomba. Uma bomba. Até porque, para mim, eu já dei a ideia aqui ontem, que é um movimento que tinham que se pensar para ontem, sair da teoria e fazer a prática. Que o Anderson Barros, já que não quer, eu mandaria embora. Porque, olha a minha ideia, tá? A minha ideia é que para a vaga do Barros, para trabalhar no dia a dia, jogadores, controlar vestiário e deixar o Abel trabalhando no campo, a minha ideia seria Luiz Felipe Scolari. Felipão, pro dia a dia, fica lá. Não é que o Felipão vai pro mercado, fica lá. É uma figura que conhece o clube mais do que ninguém, que é praticamente um padrinho de carreira do Abel, porque o Abel começa a estudar futebol também muito pelo Felipão, que o convocou para a seleção portuguesa quando ele era muito jovem, para poder coordenar jogadores. Os jogadores adoram o Felipão, pô, mais o Dudu do que ele amaria ter o Felipão, né? Mas só que infelizmente chutaram o Dudu antes de uma ideia como essa. Imagina o Dudu com o Felipão no dia a dia, o quanto que ele não faria esse papel ali junto com o Abel, com tudo. Pelo amor de Deus, o Felipão, para esse tipo de articulação, é ótimo. Não é para treinar o time, não é para ser sombra do Abel, nada disso. É o papel mais ou menos do Muricy no São Paulo. Fica lá coordenando, mas com muito mais peso para o Palmeiras diretamente, inclusive. Tá, então, seria ter o Felipão no lugar do Barros. O Barros é legal no dia a dia. Tá bom, vai trabalhar em outro dia a dia. Chega, já deu esse cara no Palmeiras. Acabou, pra mim não tem mais o que fazer. Não dá mais pra extrair nada de Anderson Barros no Palmeiras. Salve Nação Verde, venho aqui trazendo mais um vídeo. Peço você que deixe o like, se inscreva no canal. E vamos falar muito do Verdão, né? E o Verdão aí estuda, faz a contratação aí de Hércules, né? Do Fortaleza. E o Verdão aí quer envolver aí dois atletas aí na troca, Gabriel Menino e Fabinho, né? Ambos reserva do plantel aí de Abel Ferreira. São alternativas ao Fortaleza, né? A dupla atuou pouco em 2024 e deseja ter mais minutagem na próxima temporada, né? E o Zé Rafael aí é outro que acabou o ano em baixa, né? E o Verdão também deve negociar ele, né? Ele deve ser negociado aí. Então ele possa ser que esteja saindo do Palmeiras, né? O Zé Rafael. Tanto o Santos também já demonstrou interesse para contratar ele. Aí tá, o Verdão tá vendo se envolve o Zé Rafael ou então esses outros dois atletas, o Gabriel Menino e o Fabinho, na troca pelo Hércules, né? Então gostaria de saber o que é que você pensa sobre isso aí, se você faria essa troca, se você dava o Gabriel Menino. Gabriel Menino, ele podia ir, era de graça, porque Deus é mais, aquele jogador lá não joga. Ele só foi um minuto de fama, depois acabou o futebol dele e desapareceu. O Fabinho, ele teve poucas minutagens, né? Não jogou tanto assim. O Zé Rafael também era um bom jogador, só que depois que se lesionou, veio caindo. O futebol dele também ficou em baixa. Então acredito que tem que ter uma reformulação aí. E o Hércules seria fundamental, né? Para ajudar a gente aí. Queria saber o que é que você pensa disso aí. Deixa seu like, comenta muito nesse vídeo. Tamo junto, forte abraço e avante palestra.